Salve galerinha, professor Daniel Oliveira com você mais uma vez, atividade curricular complementar e comigo mais uma vez meu grande amigo Tyron, marcando presença nesse vídeo, trazendo todas as informações para a comunidade surda poder entender tudo que for mostrado aqui. Beleza? Pois vamos juntos? Falar um pouquinho sobre equações químicas, tá gente? Equações químicas são formas de representação de processos químicos. Elas devem seguir as leis da química, passar por balanceamento. Resumindo, você chega às vezes e fala assim, pai Daniel, eu tenho, por exemplo, água, e essa água ela é gaseificada. Ah, tu está dizendo para mim que tu tem água gaseificada. Então, a partir do que você está falando, ou seja, a partir do processo químico, eu consigo montar isso aqui, ó. Tu está dizendo para mim que a água, vou tirar isso aqui por enquanto, que tu tem uma água gaseificada, ou seja, eu estou fazendo a representação de uma reação química. Então, a água gaseificada deixa o meio ácido. Não sei se tu gosta com água com gás, eu não sou muito fã. E uns dias pra cá eu até tomei um pouco, mas tu percebe que ela tem um saborzinho levemente azedo? Isso acontece por quê? Porque água com gás é água com gás carbônico e essa substância, bem que quando dissolvida em água, gera um ácido, tá bom? Então é uma equação química, eu representei um processo químico. Por que ele fala que a gente deve seguir as leis da química? Porque existem algumas leis que elas garantem que isso aqui realmente aconteça. Uma dessas leis, por exemplo, é a lei de conservação das massas, que você já deve ter ouvido. Na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Se eu tenho carbono de um lado, eu tenho que ter carbono do outro. Se eu tenho hidrogênio de um lado, tem que ter hidrogênio do outro. Entendeu? Tem que passar balanceamento. Gente, resumindo, toda equação química tem que ter balanceamento. Porque assim, os átomos que tem de um lado tem que ter do outro. Uma reação química, ela nada mais é que uma reorganização dos teus átomos. É organizar o que você tem de outro jeito. Então, se eu tenho 2 hidrogênios de um lado, tem que ter 2 do outro. Se eu tenho 3 oxigênios de um lado, tem que ter 3 do outro. Tá certo? Então, uma equação química é uma representação simbólica de um processo químico. Essa galerinha que está aqui, ó, tá vendo a seta? Quem está aqui antes da seta, a gente chama de reagentes. Quem está aqui depois da seta, nós chamamos de produtos. Tranquilo? Então, a gente tem reagentes e produtos que, quando a gente fala assim, reagente, tem que lembrar logo, antes da seta. Eles reagem para poder formar os produtos. Toda equação obedece às leis moderadas, como eu te falei, tá? Então aqui eu tenho uma representação de uma reação química. Metano, sofrendo uma reação de combustão, produz gás carbônico e água, tá? É muito comum a gente utilizar, por exemplo, em alguns estados, gás natural veicular, tá? O GNV. Então o GNV basicamente a gente usa a queima do metano, tá? Seria a representação do metano. Tranquilo? Já que ele é utilizado como combustível. Uma coisa muito importante, isso aqui é muito importante, gente. Estado físico, ou a forma de apresentação da substância pode ser indicada da seguinte forma. Exemplo, toda vez que tu colocar um parênteses embaixo, se eu chego bem aqui embaixo, ó, e eu coloco um parênteses, eu posso colocar aqui o meio ou o estado físico. Exemplo, eu estou dizendo que essa substância aqui é gasosa. Eu estou dizendo que essa substância bem aqui ela é líquida. Eu estou te dizendo que isso aqui está no meio aquoso. Então, para você poder entender melhor, quando você coloca o G lá embaixo, Cl2G, ou seja, cloro gasoso. A gente utiliza muito aquilo ali para representar o estado físico. Água líquida. Ferro sólido. Então eu coloco o estado físico da substância bem ali. Vamos supor que tu pegou cloreto de sódio, NaCl, e colocou na água. Então você tem NaCl, ó, dissolvido na água, tá? Então tem NaCl aquoso, NaCl dissolvido na água. Então você pode representar o estado físico ou o meio em que se encontra aquela substância. Você também consegue indicar as reações usando algumas setas. Por exemplo, se tu usar só uma seta, tu está dizendo que a reação só se processa em um sentido. Então, por exemplo, quando você faz isso aqui, ó,
tu está dizendo que essa reação ela só tem esse sentido. Gás carbônico reage com água formando ácido carbônico. Ó, nitrogênio gasoso reage com 3 mols de hidrogênio gasoso, ó, formando 2 mols de amônia gasosa. Quando eu uso só uma seta, eu estou dizendo que a reação acontece só em um sentido. Mas eu também posso usar 2 setas. É importante que você entenda que a gente utiliza, quando eu digo que a seta, que o processo é reversível, por exemplo, aqui eu tenho nitrogênio, reage com hidrogênio formando amônia. Antes da seta, esses são os reagentes e este é o produto. Quando eu faço isso aqui, ó, eu estou dizendo que agora, nesse sentido, esse é o reagente e esses são os produtos. Quer dizer que aqui eu estou expressando que eu tenho a reação direta e a reação inversa. Então aqui eu tenho uma seta, indica só um sentido. Aqui eu estou dizendo que eu tenho uma reação reversível. Tá bom? Eu digo que ali tem uma reação reversível. Então, eu posso indicar uma seta ou 2. Sobre a seta também, a gente consegue colocar condições reacionais, tá? Esse também é muito importante. Então, por exemplo, ó, às vezes você chega e coloca, por exemplo, isso aqui, ó, CaT, está dizendo que tem catalisador na reação. E o que é o catalisador? É uma substância que consegue acelerar a velocidade da reação. Então, eu poderia chegar bem aqui, Tá outro exemplo? Eu poderia chegar aqui, por exemplo, ó, dióxido de enxofre, reage com oxigênio, produzindo trióxido de enxofre. Eu posso muito bem chegar, por exemplo, colocar bem aqui. Então quer dizer que existe um catalisador ali. Às vezes a gente pode colocar no lugar do... Não colocar catalisador, mas às vezes a gente pode pegar aqui e colocar uma substância aqui, ó, por exemplo, ferro. Se ele está aqui em cima, eu já sei que ele está sendo usado como catalisador. Tá bom? Só um exemplo para você. Eu posso usar HV ou esse símbolozinho para indicar a presença de luz. Ó. Meu filho sabe o que é isso aqui, né? Isso aqui é água. Tá bom? Quando você faz isso aqui, ó, ali você já tem água oxigenada. Tá bom? Ali você já tem água oxigenada. Eu não sei se você já percebeu, mas existem determinadas concentrações de água oxigenada que quando você olha para o recipiente, ele é um recipiente opaco. Presta atenção. Tá aqui minha mão. Tu não consegue enxergar ela do outro lado. É porque isso aqui é opaco. No banheiro, por exemplo, às vezes você tem um box. Tu chega no banheiro, tu não consegue identificar quem está lá dentro, mas tu sabe que tem alguém porque você consegue ver uma imagem ali toda distorcida. Aquele meio já é translúcido. E aqui, por exemplo, o ar, estou conseguindo enxergar o nosso cinegrafista, estou conseguindo enxergar meu grande amigo Tário, estou conseguindo enxergar a dona Ana, que está aqui com a gente, marcando presença. Aqui eu tenho um meio transparente. Tá bom? Então, o que acontece? A água oxigenada, ela não gosta muito da presença de luz. Porque na hora que você faz isso aqui, ó, ela se decompõe. A água oxigenada, ela se decompõe em água. Então, aqui eu tenho água oxigenada. Ela se decompõe em água mais um meio de oxigênio. É engraçado que muita gente olha aquele volume da água oxigenada, né? A água oxigenada 10 volumes, 20 volumes, 100 volumes. Aquele volume ali não tem nada a ver com porcentagem. Aquilo ali é a quantidade de oxigênio que cada litro de água oxigenada se decompondo te entrega. Ô, Neto, falou rapidão. Volta o vídeo aí. Detalhando para você. Água oxigenada 20 volumes, quer dizer que se 1 litro de água oxigenada se decompõe, te dá 20 litros de oxigênio. Água oxigenada 100 volumes, 1 litro de água oxigenada se decompõe, te dá 100 litros de oxigênio. Entendeu? É assim que funciona. Eu posso colocar um triângulo para indicar... Gente, toda vez que tu coloca um triângulo, aquilo ali indica aquecimento. Então, por exemplo, ó, isso aqui é o carbonato de cálcio.
Sabe o que acontece se, por exemplo, você chega bem aqui e faz isso, ó? Tu está dizendo que ele vai sofrer aquecimento. E na hora que ele aquece, ele se decompõe em óxido de cálcio e gás carbônico, tá bom? Em óxido de cálcio e gás carbônico. Você também pode utilizar esses símbolos aqui, ó. H+, me refiro à acidez, né? Quando eu estou colocando H+. Então, posso colocar, quando eu coloco H+ ali em cima da seta, eu estou te falando que eu estou diante de um meio ácido, ou H-, para dizer que eu estou diante de um meio básico, entendeu? Então, é comum a gente fazer isso. Reações inorgânicas. Olha só, as principais reações inorgânicas. Ele coloca a definição aqui, são transformações da matéria, onde ocorrem mudanças na composição química, resultando em um ou mais produtos. São reações químicas que recebem classificação. Então, aqui eu tenho, por exemplo, análise ou decomposição. Ó, decomposição. Um reagente que me deu vários produtos. Então, eu posso chamar a decomposição de análise. Mesma coisa, tá? Então, análise ou decomposição é quando um reagente me dá vários produtos. Trazendo para cá. Isso aqui é uma análise ou decomposição. Ela recebe um termo específico. Está tendo a quebra pelo calor. Então, isso aqui é uma pirólise. Está tendo a quebra pela luz. É uma fotólise. Eu posso também ter a quebra pela eletricidade. Eu tenho uma eletrólise. Tudo são decomposições. Em todas as situações, um reagente me deu vários produtos. Síntese ou adição. Na síntese ou adição, você já tem o seguinte, ó, tu tem duas, resumindo, tu tem várias substâncias me dando um produto. Então, você percebe que é o contrário, né? Por exemplo, se eu tenho aqui um reagente me dando vários produtos, isso é uma análise ou decomposição. Se eu tenho vários reagentes me dando um produto, isso aqui é uma síntese ou adição. Então, toda vez que tu estiver respondendo uma questão que tu está assim, ó, a síntese da amônia, eu vou formar um mol de amônia, tá bom? Tem vários reagentes me dando um mol de produto. Deslocamento ou simples troca. Isso aqui é importante, ó. Vou explicar para você. Vamos imaginar que aqui eu tenho A e A está reagindo com XY, tá bom? A está reagindo com XY. O que vai acontecer aqui? O A, se A for metal, aqui eu tenho X sendo formado por metal e Y por ametal. Aqui eu tenho uma substância simples e aqui eu tenho uma composta. Esse A, ele pode simplesmente chegar e tirar o X daqui. E ficar no lugar dele. Então aqui eu passo a ter A, Y mais X. Bem aqui você teve uma simples troca, ou simplesmente substituição ou deslocamento. Existem condições para que isso aconteça, né? O mais reativo, para deslocar X, tem que ser mais reativo do que X. O mais reativo desloca o menos reativo, tá bom? Naquela situação bem ali, eu tenho um A metal, né? Ó, bem que eu tenho um A metal, o cloro. Uma substância simples. O que o cloro está deslocando? O cloro está deslocando o bromo. A metal desloca a metal. Então, desloquei o bromo, ficou NaCl. O cloro ficou no lugar do bromo. O bromo saiu sozinho. Sozinho como substância simples. Porque a gente sabe, você já aprendeu lá no começo da química, que os ametais, cloro, bromo e essa galerinha, eles saem com o número 2 lá embaixo, porque como eles são da família 7A, eles precisam fazer uma ligação covalente para se estabilizar, tá? Então aqui eu tenho cloro deslocando o bromo, formando cloreto de sódio mais bromo. Dupla troca ou deslocamento. Olha a diferença. AB, XY, tá? O que acontece aqui? Acontece que A, ele simplesmente, A vai para o lugar de X. E X vem para o lugar do A. Tá? Então, está tendo uma dupla troca.
Então, no lugar do A fica o X. XB. No lugar do X fica o A. AY. Tranquilo? Então, fica XB mais AY. Tranquilidade até aqui. Beleza? Então, isso é uma dupla troca. Ou, tem gente que chama de permutação também, tá? Então, percebe que aqui, ó, esse H+, ele fica com o Cl, forma HCl. E esse bário vem para o lugar do hidrogênio. Ó. O hidrogênio vai para o lugar do bário e o bário vem para o lugar do hidrogênio, formando sulfato de bário. Fazer exercício? As equações abaixo são, respectivamente, exemplos de, ó, aqui eu tenho vários reagentes. Aqui eu tenho óxido de cálcio reagindo com gás carbônico, formando carbonato de cálcio. Então, ali são vários reagentes. E esses vários reagentes formam um só produto. Ah, eu tenho uma síntese ou adição. Então, esse primeiro aqui é uma síntese. E daí aí o de baixo, calma. Embaixo eu tenho um reagente me dando vários produtos. Então, eu já tenho uma análise ou decomposição. Então, o primeirinho é uma síntese e o segundo é uma análise ou decomposição. Uma coisa importante é que toda decomposição ela absorve calor, né? Então, se você tem, por exemplo, pegou uma questão, ele está falando de termoquímica, ele está falando, se referindo a questão de decomposição, tem absorção de calor, tá? Isso quando você estiver falando de processo endotérmico. Síntese e análise. O desenho abaixo ilustra como ocorre uma transformação química em que a espécie A, esferas cinzas, reage com a espécie B, esferas pretas, de modo a formar uma nova substância. Aqui eu preciso que você entenda o seguinte. Aqui eu chamei cinza de A, né? Então eu tenho quantas esferas cinzas? Conta aí pra mim. Tô já voltando. Conta. Ah, Daniel, eu tenho 1, 2, 3, 4. Então você tem 4 esferas cinzas. Lembrando que A tá assim, ó. A2, são 2. Mais B são as esferas pretas. Eu tenho quantas? Eu tenho 4. 4 esferas pretas. Ah, Daniel, eu tô entendendo. De boa, tranquilo. Tu formou quantas substâncias compostas? Lembrando que aqui eu tenho 2AB, né? Então aqui eu tenho, olha só, aqui eu tenho bem ali, ó. Eu tenho A, B, 2 ou A, 2, B. Eu tenho 2 esferas A e uma B, tá bom? Só que são 4. E aí ele quer que eu represente isso numa reação. É simples, ó. É só eu simplificar, gente, o coeficiente. Sobrou A2 mais B, me dando A2B. A2 mais B, A2B. De boa, né? Grande parte dos produtos químicos industriais com os quais tomamos contato diário tem um ácido sulfúrico envolvido, direto ou indiretamente, né? Em sua fabricação, detergentes, plásticos, tintas, corantes, fibras têxteis, fertilizantes, baterias de automóveis, etc. Trata-se do composto químico de maior importância para a indústria, podendo seu consumo anual ser usado como indicador do grau de desenvolvimento da indústria química de um país. Industrialmente, esse ácido pode ser obtido a partir da pirita de ferro, que consiste basicamente em sulfeto ferroso, de acordo com a reação. Ele quer que eu classifique, né? Então, ó, substância simples, substância composta, me dando uma simples e outra composta. Então, eu tenho uma simples troca. Substância simples mais substância simples me dando uma composta. Eu tenho uma síntese ou adição. Substância composta, olha só, vários reagentes me dando um só produto, síntese ou adição. Vários reagentes me dando um só produto, síntese ou adição. Então fica simples troca, síntese, síntese. Simples troca, síntese e síntese. Letra D. Bom, galerinha, é o seguinte. Nada de difícil, um assunto bem leve, bem light. Espero que você tenha entendido tudo. Só me resta te agradecer mais uma vez por estar aqui comigo, assistindo nossos vídeos. Agradecer também ao nosso amigo Tário, sempre presente aí comigo, para passar todas as informações aí para a comunidade surda, não ter nenhuma dúvida nesse assunto.
Fique com Deus, um grande abraço. Vá para o plano de estudo para que você possa receber mais informações sobre o assunto. Já me despedindo sem te falar isso, né? Vai lá e acompanha o nosso plano de estudo, beleza? Valeu, galera. Te vejo no próximo vídeo.